E na prestação de serviço, nada melhor do que Celso Russomano para tentar resolver o problema do brasileiro, do consumidor. Como, por exemplo, essas duas mulheres que estão aqui, a Lúcia e a Valéria, que se me dissessem que não são irmãs, eu não acreditaria. Não são gêmeas, mas são muito parecidas. O problema delas é com o portão, Aninha? Pois é, Brito Júnior, é um caso sério, porque não só envolve a Lúcia e a Valéria, mas a família toda. Prestem muita atenção. O caso que o Celso vai resolver agora, ao vivo, da dona Valéria e da dona Lúcia, começou o problema em junho de 2011. Elas contrataram um serviço de uma serralheria para transformar o portão da casa delas em automático. Pagaram em 6 cheques e o dono da empresa, seu Amadeu, descontou 4 deles, sem que o serviço fosse feito. A dona Valéria entrou com uma ação na justiça em que ficou decidido que ela receberia o dinheiro de volta. Ok, só que não foi bem assim. Não foi isso que aconteceu. Ela ficou sem o portão e sem o dinheiro. Daqui a pouco eu tenho certeza que o Celso vai resolver esse problema. Só que antes, vamos conhecer melhor os detalhes desse caso. E eu quero que você de casa entenda o porquê da necessidade da Lúcia e da Valéria em terem esse portão automatizado. Acompanhe. Vamos ver. Oi, Celso, meu nome é Valéria, estou aqui para contar minha história. Em dezembro de 2009, a minha mãe teve um AVC isquêmico de tronco e desde então está em coma. Ela ficou internada até setembro de 2010 e depois veio para casa. Nesse tempo, ela teve várias idas e vindas ao hospital. Resolvi automatizar os portões porque a minha mãe, vira e mexe, ela tem intercorrência. A gente precisa chamar a pH e ela tem várias infecções de urina, então é um transtorno, porque às vezes está chovendo, às vezes está frio, ela não pode pegar resfriada, ela já teve pneumonia, então eu tomo muito cuidado com a minha mãe. E contratei o serviço da Serralheria Braga. Ele esteve em minha casa em junho de 2011, fez o orçamento, ele conhece a história da minha mãe, ele viu a minha mãe, como ela está acamada. Fez um orçamento, 5 cheques de R$760. Fiz inúmeras ligações para ele, fiquei brava, xinguei, até falei palavras que não deveria falar, eu concordo. E ele ficou me enrolando. Ele vinha na minha casa, amanhã eu venho, não vinha. E eu ligando. Ele apareceu na minha casa com uma prorrogação de prazo para até outubro, sem atraso. Eu concordei. Terminou outubro, quando ia cair o 4º cheque de R$760, eu chamei, ele veio. Ele falou que não poderia fazer o serviço até dezembro, porque ele estava sem mão de obra. Eu falei, seu Amadeu, vai cair o 4º cheque, o senhor não me fez nada. Ele falou, Valéria, dinheiro para mim não é problema. Se você quiser cancelar, eu falei, seu Amadeu, eu não quero cancelar. Eu quero o portão pronto, porque eu preciso, o senhor sabe da situação da minha mãe. Aí eu resolvi sustar os 2 últimos cheques e resolvi falar para ele que eu não queria mais o serviço dele. Ele ficou de vir trazer o dinheiro no outro dia, não apareceu. Aí eu fui até a Serralheria Braga novamente, ele me veio com um contrato para eu assinar, falando um monte de coisa que não iria me devolver todo o dinheiro, porque ele chegou a fazer uma parte do serviço, só não automatizou. Eu não vou assinar esse papel. Ele falou, então vá procurar seus direitos. Fui até o banco, sustei, paguei as taxas e fui no Tribunal de Pequenas Causas. Como lá é muito demorado e eu não posso, eu tenho que ficar tomando conta da minha mãe, eu resolvi procurar um advogado que me orientou, tirei foto, passei para ele, montei todo o processo. Olha, Celso, esse é o meu portão. Quando ele veio na minha casa, ele ficou de trocar esse motor que já é antigo, ultrapassado, e os trilhos também já estavam meio corridos. Esse portão ele não abria todo e os carros ficavam ali no corredor. Então o que ele fez? A proposta dele era abrir esse portão, né? A única coisa que ele fez foi colocar esses trilhos aqui, deixou o portão aqui tudo solto, meu marido que teve que prender,
fez esse buraco aqui provisório, porque eu falei, eu vou ficar com os portões abertos. Aí ele veio, fez o furo, colocou isso daqui, deixou os fios todos soltos, isso daqui também solto, e me deixou na mão, porque os meus cheques caíram, né? E agora o serviço dele, ele não veio completar. E como eu falei, é muito importante que a ambulância entre na minha casa para minha mãe, para preservar de bactéria, de chuva, de sereno, porque a saúde dela é muito fraca. Celso, eu conto com a sua ajuda e o programa da tarde para resolver o meu problema. Que dificuldade, né? Que absurdo. Ele sabe o que acontece, foi ao Juizado Especial de Pequenas Causas, tá aqui, ó, em audiência, se comprometeu a devolver o dinheiro, tá aqui, olha, termo de audiência do Juizado Especial de Pequenas Causas do Regional de Santana, disse que ia devolver, assinou, devolveu? Nada, absolutamente nada, nem devolveu, nem foi terminar o serviço. A única coisa que ele devolveu foram os 2 cheques restantes. Na verdade, são 5 cheques, né, que ele pegou, 3 foram descontados, 2 foram sustados, e aí a Valéria está na mão. Portanto, vocês já sabem que, independente da ação civil, independente de ele ser multado pelo órgão de defesa do consumidor, pelo PROCON, por não cumprir o que prometeu, ainda existe o crime. Quando se faz uma afirmação de que se vai entregar alguma coisa e não se entrega, ou pela metade ou por inteiro, caracteriza crime de afirmação falsa e enganosa. A pena é detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Vamos lá, vamos ligar para ele. Vildamar, por favor, vamos ligar para o senhor Amadeu, que é o dono da Braga. Hã? Vamos ver o que ele tem a dizer. Pois é. Alô? Quem tá falando? Carlos? Dona Madalena? Opa, é o Carlos? Oi, Carlos, seu pai tá aí, seu Amadeu? Ele não está, senhora. E minha mãe estava passando mal, ele foi levar ela no médico. Eu sou a Valéria, do portão, que ele ficou de terminar... Não entendi, senhora. Desculpa, pode falar de novo? Não entendi. Falar de novo? Tá. Isso, dona, só um minutinho, só um minutinho. Oi, pode falar, senhora. Eu Desculpa, sou a estava muito Valéria. barulho. Você tá lembrado de mim? Do portão que seu pai não foi automatizar na minha casa, que Dona- minha mãe tá doente? Acho que é da Romão Freire, não é isso? Isso, na Romão Freire. Isso, exato. Então, eu queria saber por que ele não foi devolver os 3 cheques que foram combinados na audiência. Não, o cheque dele devolveu, senhora, não devolveu? Devolveu os 2 cheques que eu sustei, mas o dinheiro que foi acordado na audiência, ele não depositou na conta. Ah, tá, não, então, senhora, é que a gente até pediu pro meu advogado ir lá no fórum e explicar pro juiz. O que aconteceu foi o seguinte, eu tive uns problemas com o dinheiro, a gente estava com uma situação financeira difícil, aí nós tivemos alguns problemas, aí agora eu fiquei sem funcionário nenhum, então o que nós fizemos? E não só da senhora, eu tive vários problemas assim, até com problema de luz, água, tudo aqui da firma. Então agora eu realmente voltei a fechar serviço de novo, já estou com alguns serviços aqui que eu vou receber até o fim desse mês, eu vou receber uns valores, e eu pedi para ele ir essa semana lá no fórum, já para ver isso aí, porque pelo que ele me explicou é o seguinte, ele tem que avisar para o juiz que a gente quer voltar a pagar, para o juiz autorizar o pagamento. Carlos, eu passo aí para levar meu sobrinho no metrô todos os dias e vejo que vocês estão de porta aberta. Seu pai está trabalhando sim. Eu vejo ele colocar... Ele só não veio hoje porque minha mãe está doente, ele foi com ela no médico. A Carlos. gente está aqui todo dia, mas o que acontece é que como eu fiquei sem funcionário, sem nada, ficou só eu e meu pai fazendo os serviços aqui. Ô, Carlos. Aí faz mais ou menos uma semana que eu arrumei funcionário, arrumei tudo, aí eu acumulei muito serviço atrasado, então o que aconteceu? Agora eu estou conseguindo entregar todo o serviço novamente. Carlos, tá me ouvindo? Oi? É o Celso Russomano, tudo bem? Opa, tudo bem? Ô, Carlos, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela Rede Record Televisão. Aqui estou eu, a Ana Hickman, o Brito, a Ticiane. E eu estou recebendo a Valéria e a Lúcia, irmã dela aqui, reclamando da Braga, né, da sua empresa, ok? Exato. Reclamando do seu pai, o Amadeu. Então é o seguinte, independentemente da questão na esfera civil,
né, no juizado especial de pequenas causas, onde vocês se comprometeram a devolver o cheque e não devolveram, existe a questão criminal. Ou seja, prometeu e não cumpriu, é crime. Artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, a pena é detenção de 3 meses a 1 ano. Carlos, deixa eu falar um pouquinho, você já falou agora, a gente ouviu você falar. Só que você disse que está com problema de funcionários e você assinou uma declaração, você, ou seu pai melhor, assinou uma declaração em 2011 falando que estava com problema de funcionários. Ou seja, vocês estão com problema de funcionário desde 2011 até hoje, é isso? Nós e quase todo o Brasil. Porque quer dizer, vocês estão há 2 anos sem conseguir estar com funcionário e vão enrolando o pessoal aí? Então, mas é por isso que eu estou tentando novamente um acordo. Eu pedi para o advogado ir lá, que foi o que ele me instruiu. Ele falou, você não pode fazer mais, você tem que ir lá, eu vou lá no fórum, vou falar com o juiz, aí ele vai emitir um documento para a dona Valéria que a gente vai fazer o pagamento. Aí eu estou aguardando ele fazer o papel. É o seguinte, olha só para saber, né? Prorrogação de prazo de entrega. Serralheria Braga, pedimos desculpas pelo atraso referente ao pedido datado de 28/7/2011. Isso daí, vocês assinaram em 14 de outubro de 2011. Isso. Pedimos a sua compreensão, pois estamos sem mão de obra para atendimento dos clientes. Desde 2011? Desde 2011 vocês não contratam ninguém? Eu estou tendo problema, senhor. Eu não consigo arrumar mão de obra. Vai fazer 2 anos essa história. Agora, o Carlos, é o seguinte, se sua mãe estivesse numa cama, em coma, num home care, que é atendimento médico em casa, com uma enfermeira 24 horas, precisando entrar com ambulância e sair com ambulância de dentro da sua casa, você precisasse do portão automático para dar atendimento à tua mãe, como é que você estaria se sentindo? Sua mãe está no médico hoje, você disse que seu pai foi levar sua mãe no médico, né? Cuidando da saúde dela. Como é que você sentiria se sua mãe estivesse numa cama há 2 anos, sem condição de andar, sem falar, sem absolutamente nada, vivendo, dependendo de todo mundo, sem o portão? Como é que você se sentiria? Não, eu entendo, senhor. Não quero saber se você entende, eu estou perguntando como é que você se sentiria. Porque entender, todo mundo pode entender. Agora, sofrer... é só quem está passando na pele. Exato. Por isso que, como eu expliquei agora, o advogado foi lá, eu pedi para ele ir hoje, até antes de eu saber que o senhor estava aí, eu falei a mesma coisa para a dona Valéria. Pedi para ele ir lá, ele vai olhar, ele vai falar, emitir o documento para mim poder pagar. Ô Carlos, vamos fazer o seguinte, vamos resolver o problema. Como é que você quer resolver o problema? Eu conversei com a Valéria aqui, e eu quero saber... Valéria, eles estão sem condição de devolver dinheiro, você está vendo que eles estão com dificuldade. Se eles forem lá fazer o serviço e eu acompanhar, porque se ele prometer aqui e não cumprir, eu vou com a polícia lá na serralheria, e ele vai para a delegacia. Eu quero saber o seguinte, você aceita que ele vá lá instalar o portão e a gente acompanhe? Aceito. Ô Carlos, você se compromete a instalar o portão? Isso, senhora, eu não ouvi. O senhor pode repetir? Eu estou dizendo o seguinte, estou pedindo para a Valéria aqui aceitar vocês terminarem os serviços que vocês começaram lá. Fazer a instalação do motor? Exatamente. Faço, não tem problema. Você faz? Peraí, Carlos, mas você está prometendo devolver os cheques, né? Que já foram assustados. Carlos, você está se comprometendo em público, para o Brasil todo. Se você não fizer, eu vou ter que ir aí e vou conduzir você para a delegacia de polícia por crime contra o Código de Defesa do Consumidor. Eu vou com a polícia, então. Nós estamos fazendo um trato, um acordo, e você vai cumprir o acordo, não vai? Oi, não entendi. Nós vamos fazer um acordo e você vai cumprir o acordo, não vai? Só que eu não tenho como ir de imediato, eu não tenho mais o motor aqui. Tá, eu quero saber quando você quer uma semana para fazer isso? É 1 semana que eles vão demorar para me entregar. Tá bom, então é o seguinte, eles entregam, de hoje a segunda-feira que vem... Na segunda-feira que vem, nós vamos ver você instalando o portão. Vou mandar a equipe lá para ver se você está instalando o portão, tá ok? Tudo bem. Então, 1 semana e a gente volta com essa reportagem e nós vamos resolver esse problema, tá bom, Carlos? Sem problema. Então tá, tô confiando na tua palavra, hein? Não tem problema. Segunda-feira a gente está lá. Tá bom, e nós vamos acompanhar você. Obrigado. Nada. Muito bem. Lúcia e Valéria, acho que esse portão agora vai sair. Mas você vê que a receita para a solução desse problema foi dada pelo próprio seu Amadeu, que é o dono aí da serralheria, né? Amadeu provocou e mal se deu, porque ele disse para Valéria, vá procurar seus direitos. E ela foi e se deu bem. Parabéns, Valéria, Lúcia. 1 semana de prazo. É claro que o Celso Russomano vai ver o que acontece na segunda-feira que vem, né, Aninha? Com certeza. Muito bem. Agora chegou a hora também da prestação de contas, né? Na Patrulha do Consumidor é assim, o Celso Russomano, ele viaja o Brasil todo
e ele sempre tenta resolver e resolve. E ele foi até o Rio de Janeiro e agora a gente vai ver 2 casos na Patrulha do Consumidor. Um é do Wellington, que ele teve problemas com um álbum de formatura. E o outro é do Cláudio, que ele tinha comprado um carro com vários problemas mecânicos. Agora, será que o Celso Russomano conseguiu resolver esses 2 casos? Vamos ver. Vamos ver. Você se lembra de quando o Patrulha do Consumidor esteve no Rio de Janeiro? Muita gente pediu ajuda para o Celso Russomano, como o empresário Wellington Barros, que contratou uma empresa para fotografar e confeccionar um álbum de fotos da formatura do seu filho. Oi, Celso, boa tarde. Estou procurando seu auxílio no sentido de tentar me ajudar na resolução de um problema de aquisição de um álbum de formatura do meu filho, álbum este que eu adquiri sem avaliação prévia das fotos contidas nele, colocadas pela empresa fornecedora, com a confecção total deles, sem a minha avaliação prévia, e até o momento eu não consigo resolver os problemas que estão existentes neste álbum. Isso já está ocorrendo há aproximadamente 1 ano, o meu compromisso financeiro está totalmente honrado junto à empresa, tentei solucionar amigavelmente até o presente momento e, infelizmente, apesar das inúmeras tentativas, não tenho obtido sucesso. Espero contar com seu auxílio, Celso, porque a coletânea de fotos que eu já tenho mandado por eles fora dos padrões negociados estão se avolumando e eu já coloquei à disposição para devolução e mesmo com troca de correspondências, eles não resolvem favoravelmente a solução do problema. Aqui está uma série de e-mails, correspondências trocadas com eles, com a empresa fornecedora. Espero contar com seu auxílio, Celso, que é um meio mais rápido, acredito eu, de ter uma solução favorável resolvida junto à empresa. Celso, por favor, me ajuda. Você vai acompanhar o desfecho do caso dele, que nos surpreendeu bastante. Oi, Celso, bom dia, Wellington Macedo. Gostaria de convidá-los a adentrar na minha residência para relatar tudo o que aconteceu com relação a CP7 Estúdio Fotográfico. Eu resolvi dar o assunto por encerrado, embora totalmente insatisfeito, uma vez que, apesar da empresa CP7, conforme você pode verificar, este aqui é o álbum original que deu fruto a toda a solicitação a vocês. A empresa CP7 me enviou um novo álbum e, por incrível que pareça, totalmente inconsistente, com as mesmas falhas oriundas do primeiro álbum que eles forneceram. Um álbum de cortesia em que, inclusive, veio com mais um agravante. A foto da turma de formatura que meu filho participou, esta foto, não pertence à turma do meu filho. A foto de família que deu origem a toda a solicitação junto à CP7 há 1 ano para resolver amigavelmente o problema, foto de família, tornou a vir com problema. Esta foto é família? É. Mas acontece que não é o pai, a mãe que bancaram o momento educacional dele até o término do ensino médio. Então, diante disso, para mim, eu achei de melhor tom, junto com a minha família, decidimos dar o assunto por encerrado, porque infelizmente a CP7 não tem infraestrutura, apesar da boa vontade da Daniele, não tem infraestrutura para resolver essa pendência. Mais sério ainda, tá? Como você pode ver aqui nesse e-mail enviado dia 1º de abril, fiz uma consulta final sobre um arquivo de festa de gala que eles detêm. Até hoje, a desconsideração com os clientes foi de tal ordem que eles não responderam nada. Então, eu estou dando por encerrado o assunto, agradeço imensamente a sua intervenção, mas, como já foi dito, infelizmente, esta empresa CP7 Estúdio Fotográfico não oferece condições de um trabalho à altura do que se paga. Bom, Celso, eu gostaria de agradecer imensamente a equipe do Programa da Tarde, e especialmente a quadro Patrulha do Consumidor, pela intervenção para a tentativa de solução deste problema junto à CP7
Eu tenho que lhe agradecer imensamente o seu empenho e colocar-me à disposição para qualquer coisa que se torne necessário junto a você. Essa é uma situação bem atípica no Patrulha, porque com certeza o Russumano seguiria cobrando a empresa até que o Sr. Wellington ficasse satisfeito com as fotos da formatura do filho dele. Entre as dezenas de pessoas que aguardavam a presença do Celso Russumano após a participação dele ao vivo no programa da tarde, estava o motorista Cláudio Silva. Ele reclamou porque o carro que comprou apresentou problemas logo que saiu da loja. E depois de quase 3 anos, mesmo recorrendo à justiça, seu caso ainda não havia sido resolvido. O que aconteceu, Cláudio? O problema na justiça há mais de anos rolando. Eu comprei um carro na empresa Localize. E o carro é seminovo. Comprei um carro em 2010. Então o carro vem apresentando defeito desde quando eu comprei. Quanto tempo faz que você comprou o carro? Foi agora? Não, aqui eu fui da manutenção dele de novo. Manutenção comprei o carro em 2010 para 2011. Fica tranquilo, nós vamos ver teu caso mais de perto, tá bom? Pra gente poder te ajudar. Tá ok. Será que o caso dele foi resolvido? Acompanhe. Eu vim aqui agradecer ao Celso Russumano por me ajudar numa causa na justiça que estava há 2 anos e 3 meses. Tá? Então, eu quero agradecer ao Brito Júnior, a Ana Hickman, a Tice, entendeu? Por abrir esse espaço para o Dr. Celso, que está ajudando a gente, que é do consumidor, no caso, né, que a gente fica a mercê dessas... da justiça, né, que até hoje, no meu caso, não foi resolvido. Então, eu procurei a patrulha do consumidor, no caso é o Celso Russumano. Ele veio, cara, aqui no Rio, me atendeu com o maior carinho, com o maior respeito. Então, eu fiquei muito agradecido, porque o meu caso foi resolvido em 10 dias, né? Inédito, isso aí para mim foi inédito, estou muito feliz. Eu tenho umas 5 ocorrências do carro, é muita prestação, 60 prestações, R$600 para pagar, e um carro que tem 3 meses de garantia só. Então o que eu fiz? Eu tive que procurar o meu direito na justiça. Então, no meu caso, eu estou muito agradecido por ele. Aqui, Dr. Celso Russumano, aqui é meu filho Gabriel, tá? Pô, eles aqui felizes também por ter resolvido o meu problema. Pô, obrigado, Russumano. Obrigado pelo programa da tarde. Beijo, tchau. Eu acho que assim como você, Celso Russumano, recebe tantos casos para resolver, também deve receber muitas vezes essa palavra do menino ali. Obrigado, Celso Russumano. É verdade. Só que no segundo caso a gente teve a solução. No primeiro caso, o caso do Wellington, com a CP7, o Wellington desiste, mas nós não desistimos. Nós não vamos desistir, Wellington. Nós vamos conversar de novo com a CP7. Porque a situação dele, ele conversou bastante comigo no Rio de Janeiro e eu entendo o lado dele. Ele e a esposa têm um único filho, o único, e fizeram todo o sacrifício do mundo para formar esse filho. E o dia da formatura era exatamente o dia que eles guardariam para sempre através da fotografia. Qual fotografia? A fotografia do filho ao lado do casal com, né, o canudo de formatura, ou seja, cumprido o seu papel de pai e mãe na formação de um filho. Essa era a fotografia mais importante que tinha no álbum e é justamente a fotografia que não chegou às mãos deles. Por isso nós vamos atrás da CP7, vamos conversar com a CP7, porque ela tem que iniciar o serviço e terminar o serviço na totalidade. Parcialmente não pode ser. Eu entendo que eles mandaram um novo álbum de cortesia, mas não resolveu o problema. O problema ainda existe. A fotografia que eles precisam tem que estar dentro do álbum nas condições em que foi montado o álbum. Então nós vamos atrás da CP7, eu vou pessoalmente à CP7 para resolver esse problema. Não dá para ficar pela metade. Nós não vamos permitir aqui na Patrulha do Consumidor que nada, Brito, fique pela metade. Nós vamos até o final, nós vamos voltar com esse caso e eu quero a solução definitiva para esse caso. Não existe meio problema e não existe meia solução. É o seguinte, não Você já viu nascer meia criança ou meia mulher grávida? Não, isso não existe. Se existe um problema, existe na totalidade. Claro, tem que resolver. Tem que ser resolvido em 100%. Parabéns pela sua contribuição à sociedade, ao consumidor brasileiro. Celso, boa sorte para ti.
E aqui não existe problema pequeno ou problema grande, todos os problemas são tratados com a mesma dimensão, com a mesma proporção de entusiasmo que o Celso Russomano usou para resolver esses problemas de hoje, tá? Então, as pessoas estão no caminho correto, procurando os direitos com aquele que realmente está em cima e resolve. Valeu, Celso! Valeu.